Que acontece? Quando a gente fala de um equipamento de missão crítica, né, e o coletor de dados é um equipamento de missão crítica, acho que todo mundo concorda que esse equipamento ele não pode parar, em hipótese alguma, né? Você tem que ter esse equipamento ali sempre funcionando, né? Então, quando a gente pensa na locação de um equipamento como um coletor de dados, a gente não está falando simplesmente de locar o equipamento. A gente está falando, na verdade, em prestar um serviço para o cliente que vai além do fornecimento do equipamento. Então, pensa o seguinte, imagina que o cliente tem 100 coletores de dados e ele quer locar os 100. Na hora que ele faz um contrato de locação, além dos 100 coletores, ele vai acabar recebendo mais alguns equipamentos de backup. Por que a gente faz isso? Porque se por qualquer motivo um dos coletores der problema, ele vai mandar esse coletor para a consult, para que a gente possa fazer a manutenção e posteriormente a devolução, e nesse período ele vai ter um equipamento de backup lá pronto para ele poder utilizar, para evitar que ele fique com a operação dele comprometida. Então, a gente não fala simplesmente de fornecer o equipamento, a gente fala de fornecer equipamento de backup também. Segunda coisa, nos contratos de locação, a gente já pode incluir o serviço de monitoramento dos equipamentos. Então, não é simplesmente entregar um equipamento e falar para o cliente assim, use. É entregar um equipamento, falar para o cliente, use, e, em paralelo, nós vamos estar monitorando o status desse equipamento. A gente vai monitorar status de bateria, vai monitorar a localização desses equipamentos. Então, equivale a dizer para vocês, né, e para o cliente, que além de entregar um equipamento para ele, a gente vai estar cuidando para que esse equipamento seja utilizado do jeito que precisa ser utilizado e não simplesmente dependendo para que a equipe dele faça a manutenção disso, cuide disso e tudo mais. Além disso, ainda falando sobre serviços envolvendo locação, existe manutenção preventiva. Então, ao invés do cliente usar o equipamento e do nada o equipamento dá um problema e ele tem que enviar isso para manutenção e tudo mais, de tempos em tempos a consult pode mandar um técnico lá no cliente. Isso normalmente acontece de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, a depender da criticidade, né, da operação, para poder olhar os equipamentos, verificar se está tudo bem com eles, aproveitar para fazer uma higienização, olhar nível de bateria, configurações, recalibrar a tela, enfim, fazer com que esses equipamentos tenham, então, uma manutenção antes do problema acontecer, para que eles estejam sempre bons para o cliente poder utilizar. A gente sabe, né? A gente aprende isso, na verdade, fazendo revisão de carro e outras coisas, que se você faz a manutenção preventiva antes de um problema acontecer, você mina a chance desse problema ser maior quando ele de fato for acontecer, né? E um outro detalhe que muitos clientes não prestam atenção, mas que é um pouco burocrático, um pouco chatinho de entender, mas faz muita diferença para as empresas. Isso que eu vou falar para vocês agora. Eu não sei se vocês sabem, todo equipamento eletrônico tem vida útil, tá bom? Então, essa vida útil, ela é determinada por uma tabela chamada tabela TIP, que é uma tabela que normatiza no Brasil a vida útil de cada um dos produtos que são fabricados aqui. É muito interessante isso, depois se vocês quiserem pesquisar na internet, digita lá tabela TIPI, tabela TIP. E essa tabela, ela então define a vida útil de cada produto que é fabricado no Brasil. Então, por exemplo, um carro, se eu não me engano, tem aproximadamente 20 anos de vida útil. Uma edificação, um prédio, tem aproximadamente 50 anos de vida útil. Tudo isso é definido na tabela. E equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, costumam ter uma definição de vida útil de aproximadamente 5 anos. Então, o que acontece com as empresas quando elas compram um equipamento eletrônico? Elas têm que fazer a gestão do patrimônio delas. Então, todo o equipamento eletrônico, enfim, tudo que a empresa compra, uma cadeira, uma mesa, tudo mais,
entra no ativo da empresa, como patrimônio. E aí, o que você faz? A cada mês, você vai descontando uma fração do valor desse produto para poder valorizar, né, o seu patrimônio. Então, olha que coisa maluca. Eu comprei um coletor lá por R$ 5.000 e ele tem 60 meses de vida útil, 5 anos. Então, o que eu faço? Eu pego esses 5.000, divido por 60 e sei que a cada mês esse coletor vai perder de valor, do ponto de vista, né, fiscal e contábil lá do patrimônio, aproximadamente 80 e poucos reais. É só dividir 5.000 por 60, você sabe quanto esse produto está perdendo de valor mensalmente. O que acontece quando dá o quinto ano e aí esse produto faz aniversário dentro da empresa? Acreditem se quiser, ele precisa ser lançado no balanço da empresa como custo e não mais como patrimônio. Então, as empresas, elas precisam gerenciar o patrimônio delas, inclusive sob a vida útil dos equipamentos. Aí, o que é muito comum acontecer? A empresa, lá no quinto ano útil de uso do equipamento, manda esse equipamento para uma reforma ele, gasta uma grana e devolve ele para dentro da empresa como um ativo para ter mais 5 anos para poder fazer a baixa dele. E isso é um processo complexo, você tem que controlar isso, alguém tem que ficar de olho. Aí chega lá no quinto ano, você tem que ir lá pegar o equipamento, mandar para a reforma, para ir depois voltar e aí você poder utilizar. Aí qual que é a diferença quando você loca? Quando você loca, você não está comprando esse ativo, você está comprando uma prestação de serviço. Então, essa nota de locação, você dá entrada nela dentro da contabilidade como um custo e você abate o valor integral dessa nota do imposto de renda. O imposto de renda empresarial chega a 34%. Então, quando você entra com essa nota dentro da sua contabilidade, você automaticamente está abatendo 34% de imposto na proporção do valor da nota que está sendo emitida. Então, a depender do tempo de vida útil do equipamento e a depender da organização da empresa, é muito mais barato a médio e longo prazo locar do que comprar. Entenderam? Caramba, velho. Faz total Sensacional. Eu não sentido. tinha pensado nisso. Porra, cara. Porque eu tava me perguntando. Eu falei assim, por que que eu vou deixar de comprar o equipamento? Eu vou ver a resposta do Vitor. Eu vou comprar, vai Ah, ser da minha empresa, se der algum chabu, sei lá. É, Né? Eu não tinha pensado, cara. Então, o negócio reflete imposto, que eu acho que também é uma baita argumento de venda, porque o cara sofre pra cacete com isso. Então, sim. eu acho que a gente depois pode gerar vários temas derivados desse. Muito louco. Nós E a, somos. e a Pode falar. manutenção preventiva também, ela, na verdade, ele paga por essa. Não, né? Tá incluso no Está pacote tudo do. incluso no contrato. Ele paga É, um então. contrato e ele leva, se ele quiser contratar, evidentemente, né? Manutenção preventiva, monitoramento de parque e equipamentos de backup. Ele leva tudo como prestação de E, serviço. e manutenção corretiva também, né? Assim, a manutenção corretiva, o que acontece? É aquele caso do backup, né? Ele manda o equipamento para manutenção corretiva, usa o equipamento de backup e depois a gente devolve, ele volta o equipamento para Mas backup. nada disso é pago por fora. Tudo isso está incluso. A única coisa que normalmente não está inclusa é o frete de ida e volta de um equipamento em caso de manutenção corretiva, tá? Sim, sim, Mas isso sim. pode ser negociado, inclusive, para virar uma coisa só e o cliente nem pagar por isso. Porque, às vezes, para algumas empresas, assim, ó, você pega empresas muito grandes que usam um SAP, um Oracle da vida, tem empresas que, para aprovar o pagamento de um frete, é uma burocracia tão grande que é melhor embutir tudo isso no contrato e o. Sim, sim, faz sentido. E a preventiva tem período, no nosso caso? Ah, todo mês, uma vez ao mês, 3 meses, como? São equipamentos muito robustos, então não tem a necessidade de você fazer manutenção preventiva todos os meses. A depender da operação, por exemplo, uma operação numa transportadora, ela tem um nível de criticidade, né? E é um ambiente, enfim,
não tão complexo. Agora, quando você vai, por exemplo, para uma mina de carvão ou para uma plataforma de petróleo, você está indo para um ambiente muito mais complicado, né? Então, a depender do ambiente onde os equipamentos estão instalados, você pode sincronizar essa preventiva para elas acontecerem a cada 3, 6 ou 12 meses, tá? Tá ótimo. Isso é estipulado na hora que a gente está desenhando o projeto que a gente vai entregar para o cliente. Agora, o ponto principal aí é assim, é vocês entenderem que para o cliente, vamos voltar um pouco. Todas as vezes que a gente pensa numa empresa, né, nem sempre é interessante para a empresa imobilizar ativo. É diferente para nós, pessoas físicas, né? Para a gente, comprar uma casa, comprar um carro, comprar um bem, a gente foi ensinado a comprar essas coisas como acúmulo de patrimônio, né? Então, para nós, você fala assim, pô, eu estou comprando uma casa. Cara, eu tenho um ativo, né? Então, eu posso usar esse dinheiro depois para fazer outras coisas se eu quiser. Para as empresas, isso nem sempre é verdade. Às vezes, o acúmulo de ativo na empresa pode ser ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês refletirem. É um exemplo bem extremo, mas ele cabe aqui na nossa análise. Quando a Petrobras teve o valor de mercado dela descendo ao mínimo, que, se eu não me engano, foi no governo da Dilma, que ela caiu, foi lá para baixo, a somatória dos ativos da Petrobras valiam mais do que o valor de mercado dela na Bolsa. Nossa. Cara. É aquele negócio, a empresa não está valendo nada, mas por causa dos ativos ali, tá o preço lá em cima, não condiz mesmo. Exatamente. Então, quando você pega uma situação de desequilíbrio desse tipo, você entende o porquê que muitas vezes as empresas optam por locar as coisas ao invés de comprar. Sim, faz total sentido agora. Entenderam? Boa. E é um ótimo argumento. Para a BR Charge, por exemplo, seria um ótimo argumento, né?